Dia Nacional do Consumidor. Os desdobramentos da Revolução Industrial, principalmente sua segunda fase, no início dos anos 90, no início dos anos de 1900, bem como as expressivas conquistas dos trabalhadores, registrado no decurso do século passado, deram início a um novo tipo de sociedade humana. Nos países ricos, essa nova configuração social já se encontra plenamente estabelecida faz tempo e é marcado pela predominância demográfica de uma ampla classe média que ascendeu da classe trabalhadora, como é o caso aqui do Brasil. É marcado ainda pela consolidação das relações de consumo entre os produtores de bens e de serviços, de um lado e de outro lado, cidadãs e cidadãos. Essa realidade, embora de modo tardio, também se evidencia no Brasil de nossos dias, impulsionando principalmente pela estabilidade da moeda e pelas conquistas sociais verificadas nesses últimos anos. Como, por exemplo, dessas conquistas entre nós, é possível citar a redução do nível de desemprego, o menor de todos os tempos, na faixa de 3% a 4%. O aumento real imprimido ao valor do salário mínimo e a ampliação da cobertura dos benefícios, salário mínimo que sai de $60 e se aproxima dos $350. Podemos falar da assistência, como é o caso da Bolsa Família, entre tantos outros programas. Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, enfim. O consumo, mecanismo ainda denunciado como negativo por certa ideologia romântica, passadista, constitui, na verdade, grande parte da estrutura sobre o qual se deu a melhora da qualidade de vida dos trabalhadores. Ou seja, a população com poder de compra fortalece o próprio mercado interno. Enfim, nos últimos 100 anos, 100 e poucos anos, em todo o mundo, e mais recentemente no Brasil, houve a ascensão dos pobres para um patamar que demonstrou a melhoria da sua qualidade de vida e, consequentemente, houve mais consumo. Ninguém em perfeito juízo negará a importância de que o consumidor estejam disponíveis, por exemplo, para a compra de alimentos, roupas de qualidade e buscando preço justo. Da mesma forma, não há como contestar a importância de que sejam bem qualificados os serviços de elevado valor social, como são, por exemplo, os voltados à educação, à saúde, não importa se prestado pelo Estado ou na área particular. O importante é o bom atendimento. Sem querer fechar os olhos para os excessos e para as futilidades que acontecem, que permeiam o padrão de consumo, é preciso, contudo, reafirmar a importância do acesso aos bens de primeira necessidade, aos serviços essenciais para o dia a dia das famílias. Não por outro motivo, a lembrança nesse dia do Dia Internacional do Consumidor, em 15 de março. Dia, senhor presidente, Internacional do Consumidor, e casualmente, 15 de março, é o dia do meu aniversário. Eu nasci meio abraçado com o consumidor. Dia Internacional do Consumidor, 15 de março, foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas com o propósito de evidenciar o imenso impacto que as relações consumeristas têm na vida moderna. Mas, tão importante quanto isso, é o estabelecimento dessa celebração. Também pretendeu reforçar o imperativo de que sejam essas relações adequadamente reguladas, evitando que venham a sofrer sua parte mais fraca, ou seja, o consumidor. Os efeitos de eventuais comportamentos abusivos ou desidiosos da parte dos fornecedores. No Brasil, senhor presidente, o tema ganha a sua referência fundamental com a edição do Código de Defesa do Consumidor em 1990, diploma que viria a inovar profundamente o ordenamento jurídico nacional. Com o Código, por exemplo, os fornecedores passaram a responder independentemente de culpa pela reparação dos defeitos apresentados pelos seus produtos, bem como pela insuficiência e pela inadequação das informações fornecidas sobre sua utilização, inclusive no que diz respeito aos riscos. Do ponto de vista institucional, foi muito importante a criação simultânea do mesmo diploma legal do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, hoje capitaneado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Senhor presidente,
O que é notável na evolução da defesa do consumidor no Brasil é o amplo movimento de aprimoramento jurídico e institucional provocado pelo advento do Código. De fato, hoje uma imensa constelação de organizações públicas, privadas e do terceiro setor desempenham papéis fundamentais na garantia dos direitos do consumidor. No âmbito administrativo estatal, podemos constatar a relevância da atuação do Ministério Público, seja no âmbito federal, seja no estadual, em defesa dos interesses coletivos e difusos do consumidor brasileiro. Hoje, entre as instituições mais respeitáveis perante o grande público estão justamente os PROCONs estaduais e municipais, porta de entrada mais frequente do nosso povo quando necessitam reivindicar seus direitos. Com a reforma do Estado, na última virada do século, surgiram também agências reguladoras. Essas autarquias especiais têm entre suas funções mais importantes a missão de velar pela qualidade dos serviços prestados, pela modicidade dos preços cobrados, tanto pelos concessionários dos serviços públicos, tais como os fornecedores de energia elétrica e, por exemplo, de serviço de telefonia, quanto pelas empresas que atuam no mercado de grande importância social, como é o caso da indústria de medicamentos, da prestação de serviço, de saúde e da produção e distribuição de combustíveis. Aliás, o sistema de defesa do consumidor tem um grande aliado na figura de seu similar, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. O SBDC, recentemente configurado pela Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, vem se mostrando uma das pedras de toque da proteção da relação do consumidor no Brasil, uma vez que, ao regular a própria relação concorrencional, beneficia indiretamente o consumidor, que somente tem a perder com a leniência ante a inexistência de monopólios e oligopólios. Também fazem parte desse painel institucional os juizados especiais da União, dos Estados, do DF, instância onde é processado a maioria absoluta das causas judiciais envolvendo o tema que estou aqui discorrendo. O desenho jurídico institucional do sistema de garantia ao consumidor sempre poderá ser aperfeiçoado, é verdade, mas ele já tem, em sua atual configuração, um nível de maturidade que considero respeitável e adequado para as atuais necessidades da nossa gente. Entretanto, nem tudo são flores, é claro, eu também sei, como aqueles que estão nos ouvindo nesse momento sabem. O funcionamento desse amplo conjunto de instituições ainda merece preocupações por parte de todos aqueles que reconhecem a importância do bom desempenho das diversas instâncias encarregadas da composição e da resolução dos litígios do consumo. Um cuidado especial me parece merecer, por exemplo, a distância que ainda hoje separa o projeto de funcionamento do sistema de defesa do consumo amplamente considerado e a sua efetividade concreta. Além disso, conhecemos todos nós a dificuldade que têm as próprias instituições voltadas ao bem-estar do consumidor em oferecer elas mesmas qualidade no atendimento às reclamações do público. Por esse motivo, creio que, embora reconhecendo amplamente o mérito, é preciso reforçar ainda um conjunto de grandes ações em defesa do consumidor em todas as áreas. Mais recursos e melhores ferramentas de gestão devem ser empregados para reduzir, por exemplo, as filas do PROCONs e para abreviar o tempo de processamento das causas. Juizados especiais são importantes. Isso me parece uma diretriz essencial para que atinjamos no Brasil não só o nível de respeito aos direitos que o consumidor merece, mas também aquele que o nosso ordenamento jurídico exige e que ele, de fato, receba como cidadão um acompanhamento justo, correto e adequado. E aí eu me lembro aqui as constantes queixas das agências reguladoras. Sr. presidente, para concluir, há poucas dúvidas sobre o que é necessário fazer para sair dessa situação.
uma vez que as prioridades são definidas, de forma bastante competente no Plano Nacional de Consumo à Cidadania, lançado faz um ano, mais precisamente em 15 de março de 2013, pela presidenta Dilma Rousseff. Mas aí também, senhor presidente, queremos avançar na implementação, no dia a dia, na prática. Nesse sentido, fica aqui, portanto, esse importante alerta. Tenho certeza na sensibilidade de todos os órgãos para com o consumidor. Por fim, registro um importante fato entre nós brasileiros na passagem de mais um Dia Mundial do Consumidor. É que se torna mais perceptível a cada ano que passa o amadurecimento da nossa gente na cobrança de seus direitos como consumidor. Sem essa evolução, sem esse amadurecimento, pouco teríamos a festejar ou a comemorar pelo transcurso dessa data tão importante. Senhor presidente, saldo, um minuto é o suficiente. Saldo, portanto, nessa semana que culmina na passagem do dia 15 de março, Dia Mundial do Consumidor, a todos os brasileiros que, com sua postura crítica e vigilante, têm contribuído decisivamente para o progresso das relações de consumo em nosso país. Senhor presidente, fiz esse pronunciamento hoje, que, na verdade, seria para o dia 15 de março. Como 15 de março é meu aniversário, ninguém é de ferro. Eu que tenho marcado muito a presença aqui, no dia 15 de março eu estarei lá no Rio Grande do Sul. Mas quero também cumprimentar o Congresso em Foco, que entre os homenageados, todo ano ele homenageia os parlamentares que defendem o consumidor e que eu agradeço por estar sempre contemplado nesta linha de defesa do consumidor. Obrigado, presidente.